Deixa eu ver. Pronto. Então, assim, como eu estava falando, né, no começo eu me apresentei um pouquinho e aí agora eu iniciei a gravação, tá? Eu estava só explicando aí pro Guilherme e eu esqueci o nome do outro aluno que está aparecendo. Pronto. E o Victor, que teve um probleminha aí no começo, mas que eu organizei a agenda da disciplina, e aí vocês acessem essa agenda, que vocês vão ver passo a passo todo o material que eu for lançando, né? Então, ainda bem que eu mandei a mensagem via SWAP, porque foi só via SWAP que vocês conseguiram, né, visualizar aí tudo. Quando perceberam que não estava, aí cobraram no Ciano, e aí se resolveu. Então, ó, a nossa disciplina é a disciplina de formação de professores, né? Formação docente. Ela é uma disciplina que a gente vai dialogar aí sobre esse processo inicial dos desafios da docência. Vamos trazer um pouquinho essa questão da legislação, os saberes da formação. E na última aula eu tento puxar um pouco mais para o eixo voltado mais aí para a questão do ensino de ciências, né? E matemática. Ok? Então, eu vou iniciar a apresentação. Vou desligar minha câmera, porque me dá agonia, gente. Eu nunca sei olhar direito, então uma agonia. E aí eu vou desligar e vou passando. Se não aparecer, vocês me avisam, tá certo? Se ficar sem aparecer e tudo, vocês me avisam direitinho. Deixa eu parar e começar de novo. Tá aparecendo, gente? Tá aparecendo, sim. Certo. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da escola, né? De ser docente, dos alunos, né? Diante dessa nossa sociedade que está em constante mudança, que está em evolução. Principalmente esse momento que a gente está vivenciando, que é um momento já que a gente tem um avanço da tecnologia dentro dos próprios espaços escolares. Tá? Então, a gente tem que lembrar como é que era esse formato da escola, que ainda hoje a gente vivencia esse formato. É o que a gente chama de escola moderna, né? Ela vai surgir aí, esse modelo de educação, lá no século XVI, com a reforma protestante, a contra-reforma católica, que quando apareceram os primeiros colégios religiosos, é que você tem o intuito lá naquela época de proporcionar, né, a cultura letrada para as nossas populações da época. E aí esses colégios, eles passam a empregar assim esse modelo de ensino coletivo e segue aí para romper esse modo individual que existia na época, né, que ainda perdurava. Somente a partir dessa segunda metade do século XVIII é que a gente vai precisamente propagar aí a questão do iluminismo, com a Revolução Francesa, é que vai surgir aí do Estado essa tarefa de ensinar. Então, não tinha essa preocupação que a gente vê hoje dentro da nossa legislação, né? Que surge aí depois de uma Constituição, que se fundamenta aí depois de um LDB. Naquela época lá, que vem seguido aí da Revolução Francesa, você não... É nesse momento que você passa a ter essa obrigação de pensar, né? Somente nesse início aí do século XIX é que vai ter as primeiras redes de escolas públicas de ensino. Tendo aí esse propósito, o formato aí de escolarização, de valorização de rotina, de repetição, de uma uniformidade na didática, essa questão da forma de ensinar era algo muito racional, onde a gente vai ter presença aí de ideia cartesiana e dualista. E aí, trazendo assim de uma forma bem objetiva, a gente pode dizer que esse pensamento cartesiano, ele ditou regras aí para a educação ocidental desde o século XVII, dando ênfase aí no conhecimento científico, tendo como propósito desenvolver um pensamento racionalista, a fim de produzir os avanços tecnológicos que foram aí requeridos pela nossa sociedade industrial. Enquanto que essa dualidade, o que é essa dualidade que a gente expressa aí? Essa fragmentação da escola, né? No qual a gente vai ter os caminhos traçados mais ou menos relacionados às classes sociais, né? Onde a gente reparte aí os indivíduos de forma de antagonistas, né? Onde a gente tem assim um lado que vai ser o explorado e a gente vai ter o lado que vai ser o explorador. Então, não tinha essa preocupação que a gente tem hoje, todo esse cuidado que a gente vivencia
relacionado aos sentimentos, a emoções do alunado, tá? Gente, mais alguém entrou na disciplina, na aula, porque eu estou ouvindo só o barulhinho e não aparece para mim. Então, eu preciso saber se eu tenho que sair da tela para poder liberar alguém entrar. Vocês estão ouvindo? Pelo que observei, entrou a Gerliana agora há pouco. Ah, então pronto. Então está conseguindo entrar. Então, o que é que vai acontecer? Essa preocupação que a gente tem aí, voltando, né? Essa preocupação que a gente tem com essa questão do sentimento do aluno, esse cuidado com o aluno, né? Até essa questão da pandemia, eu não sei bem como é que tá aí a situação de vocês, mas o IFE tem passado por momentos bem difíceis relacionados aos nossos alunos, né? Não só aluno, mas também servidor e professor, com muito problema relacionado à questão mental, né? Então, naquela época, não tinha essa preocupação. Quando a gente entra já no século XX, a gente vai ter uma escola que vai passar a ser compreendida como um templo aí de formação, de democracia, né? De pensar nessa democracia. Aí, por meio dela, é que a gente vai ter a questão dos futuros cidadãos, que vão pensar em uma sociedade vinculada assim, com esse regime republicano, né? E aí a gente vende muito essa ideia de igualdade de oportunidade nessa época, né? Que acaba sendo uma falácia, né? Porque sempre acabou tendo uma questão de uma dominação, uma preocupação muito mais com determinada classe em detrimento da outra. E aí, no final do século XX, a gente vai ter aí o início do período da globalização, tá? A gente vai ter o início da globalização, o momento que a gente passa a ouvir sobre os índices mais internacionais aí, essa preocupação de índice, né? Onde a gente vê aí esse comparativo sempre do Brasil com a outra realidade, né? Onde a gente fala, em alguns momentos, de privatizar o ensino, né? Onde trazer essa questão da escola, de se preocupar assim, com o aluno, vinculado à questão de competência, vinculado à questão de habilidade. E aí, no final desse século XX, início do século XXI, a gente vai propagar, em alguns momentos, essa culpabilidade do professor. Então, o professor ele vai ser culpabilizado aí pelo insucesso do aluno, pelo aluno que não frequenta a escola, por essas taxas de reprovação, de aprovação, essas taxas de reprovação e de evasão, que a cada dia aumentam, que é outra situação também que eu não sei se todos vocês trabalham na área de educação ou não? Sim. Vocês trabalham? Porque eu não sei como está a realidade, assim, um pouco da escola de vocês, mas no IFE, mais ou menos assim, no ano de 2014, o governo federal, via CGU, não sei se vocês sabem o que é a CGU, mas é a Controladoria Geral da União, e o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, foi feito aí, identificado que estavam tendo muito investimento do governo federal na expansão das instituições públicas, mas os alunos não estavam tendo sucesso, os alunos não estavam terminando esse curso, eles ingressavam, mas eles não terminavam os cursos. E aí ele inicia aí no IFE um processo aí de você começar a pensar o que é necessário você fazer para não só o aluno adentrar dentro da instituição de ensino, mas ele também concluir os estudos, ele também permanecer. Então, de lá para cá, entre idas e vindas, algumas ações são feitas, né, para tentar manter esse aluno dentro da instituição. Então, essa culpabilização, ela também perpassa por isso aí, né, da gente tentar fazer que o professor se sinta, né, o corresponsável aí por algumas coisas que acontecem, sem, em alguns momentos, analisar de fato toda a situação como um todo, né? Bom, aí voltando, né, apesar da gente não ter realizado, né, de fato a gente não realizou a privatização do ensino público, mas a gente acabou implantando nessa lógica de mercado, em alguns momentos também a gente tem essa questão de plano de meta, a gente tem avaliação da unidade da escola, a gente afere direito, a gente fica aferindo, né, a aprendizagem dos alunos, dentre tantos outros dispositivos, né, que aí muitas vezes vai de escola particular, difere muito de uma escola particular para outra,
algumas escolas públicas, elas têm suas padronizações, seja a nível estadual, municipal, para estar vinculando e verificando essa produtividade. Não só dentro das escolas públicas, mas também dentro das universidades. Por exemplo, dentro do IFE, a gente tem um plano individual de trabalho, que é onde a gente vai descrever tudo o que a gente pretende fazer naquele semestre, e aí, no retorno, no término do semestre, quer dizer, a gente, quando finaliza o semestre, a gente tem um RIT, que é o relatório individual de trabalho. E aí a gente vai gerando, né? Em alguns momentos, essa análise desses índices, essa análise dessas situações todas, ela gera uma competitividade entre as escolas, ela gera uma competitividade entre os professores, né? Agora a gente tem um índice, né? Você vê lá, quem é de universidade e instituto acaba sempre vendo, né? Agora, recentemente, publicaram aí professores que estão, né, com um nível elevado de publicação, e isso faz com que eles sejam reconhecidos, não a nível nacional, mas também a nível internacional. Então, essa cultura, né, ela, em determinados momentos, ela se torna muito negativa. Então, a gente pode dizer, né, que essa escola, a educação chega aí, né, na contemporaneidade por tentativas, né, de mudanças que algumas funcionaram, outras não funcionaram, né, outras foram implantadas de uma forma, assim, parcial, e algumas nem conseguiram ser implantadas. Contudo, a gente chega nesse consenso de que a gente não tem que pensar na educação sem pensar nesse contexto político, né, que se apresenta aí na nossa sociedade, porque para compreender, a gente tem que compreender a educação como um projeto público da modernidade. Não tem como a gente pensar na escola sem pensar nessas ações que o governo, qualquer desses governos, né, que a gente vivenciar, ele vai implantar aí de uma forma positiva ou negativa dentro das escolas, né, e acaba que o que a gente vivencia muito é que, com a mudança de governo, se muda ali um partido e tudo, acaba que não tem uma continuidade de uma política pública. E a gente acaba sentindo o efeito de determinadas ações, né? Outra situação que a gente também tem que destacar é que a gente vivenciou a pandemia, né, do Covid. Ela mexeu aí com tudo, né, com o mundo todo, com as escolas brasileiras. A gente não ficou isento disso. A gente viu alunos de diversas faixas etárias tendo que atuar de forma remota, bem como, né, uma preocupação aí que tem que surgir com essas pessoas que muitas vezes acabaram não tendo acesso à escola, né, por causa do ou problema de internet, ou dentre, até assim, não tinha como chegar à internet no local que o aluno ficava, e as escolas não tinham como receber por causa da pandemia, então ficou uma situação bastante complicada. Entretanto, algumas pessoas consideram, né, que o fato, como um fato positivo, essa questão da inclusão da tecnologia de uma forma muito aligerada aí por causa da pandemia, né? Entre tantos outros também que consideram como negativo, porque a gente viu aí a inclusão de softwares, de aplicativos, de vários instrumentos que não passaram, muitas vezes por uma análise adequada dentro da nossa escola, né? E aí, assim, Saviani, ele vai descrever que nesse nosso século aí, que é um século que tem essa revolução da informática, da microeletrônica, ou até mesmo da automação, ele considera que está relacionada a isso. E que, diferente do que aconteceu na Revolução Industrial, a gente tem uma transferência de funções manuais para a máquina, né, que foi o que aconteceu na Industrial, a gente vai ter agora, né, uma transferência das nossas próprias operações intelectuais para as máquinas, né. A gente observa o que a gente está vivenciando aí com o ChatGPT, dentre outras inteligências artificiais que estão, né, cada dia mais presentes, né? Não sei se vocês conhecem algumas, tem algumas que são bem interessantes, se você souber direcionar direitinho, você consegue obter alguns resultados positivos, né? Então, a gente tem que compreender que essa escola atual, ela não pode mais ser uma escola que está ali no século XIX, mas também ela não pode ser uma escola que está adequada às necessidades que a gente tem do século XXI. Ela não é essa escola adequada para isso ainda, né? Então, mesmo a gente tendo essa inserção das tecnologias, a escola ela ainda não está adequada. Então, como é que a gente tem que pensar em escola, em professor, em aluno, diante desse contexto aí, diante desses desafios que a gente vai ter, principalmente se a gente direcionar para o processo de formação docente, né?
Prensky vai dizer que a escola ela tem que ser o lugar onde a gente faz projeto, onde as crianças têm a oportunidade de partilhar as ideias com seus pares, onde se fazem perguntas interessantes, onde são ouvidas e respeitadas, né? Ele fala muito também dessa questão de que a escola tem que possibilitar, não só para o professor, mas também para o aluno, tem que possibilitar, assim, se questionar, criar, né? Experimentar, descobrir, comparar. Quem vivencia na escola, muitas vezes, não consegue ver esse casamento de toda essa junção. E eu trago aqui muito a escola, o aluno, o professor, mas a gente tem que pensar também nos outros profissionais da educação que também estão ali presentes dentro da escola e que muitas vezes eles dão suporte. Dentro do IFE, eu vivenciei várias situações já em que esse apoio desses outros profissionais, seja da moça lá da limpeza ou da moça que cuida do lanche, né, foi fundamental para a gente identificar algumas situações, tá? Então, assim, quando o aluno ele vivencia essa realidade, né, quando ele tem esse espaço, ele vai se tornar muito mais autônomo, ele vai trabalhar com a questão trabalhar a sua individualidade, fortalecer, né, ter um direcionamento, mas também tem que pensar em prepará-los para ter uma responsabilidade. Tá? É muito importante que o aluno tenha essa responsabilidade. E o professor, a gente não tem que discutir, né, é indiscutível, assim, quando a gente pensar na importância do professor, dessa formação inicial, dessa formação continuada desse professor, para possibilitar, né, que esse professor seja uma pessoa mais ativa, seja uma pessoa que pense, seja uma pessoa que saiba fazer e pensar, saiba dizer e fazer, saiba saber fazer e dizer, saiba fazer. Então, são muitos detalhes que a gente tem que ou muitas competências ou habilidades que a gente tem que tentar desenvolver aí nesse professor. Só que também, gente, a gente tem que ser muito claro que a gente não pode ser injusto com o professor e dizer que o professor tem que fazer tudo isso quando ele trabalha de manhã, de tarde, de noite para sustentar ali a família dele, quando ele tem 2, 3 empregos, pega 10, 20 turmas diferentes, né? Tem que gerenciar vários alunos com situações totalmente diferentes, e ele acaba não tendo esse suporte, e nem um salário digno. Né? Então, tudo isso aí é o que a gente vivencia cotidianamente dentro da escola e que preocupa, né? E que a gente vem vendo, né? Cada dia mais esses nossos colegas aí, professores, né, tendo essas suas dificuldades e limitações, essas cobranças. Bem, nesse primeiro momentinho da disciplina, dessa nossa aula, quer dizer, né, da nossa disciplina da aula, a ideia foi muito trazer esses desafios, né, da escola que a gente tinha hoje para a escola que a gente está vivenciando agora, e as cobranças que a gente tem que traz assim para o professor, né? Como é que a gente vivencia todas essas cobranças? Como que vocês aí que estão nas escolas, como é que vocês veem todo esse processo de mudança, essa inserção da tecnologia nesse espaço da sala de aula? Se vocês já estão tendo problemas e dificuldades com a questão das inteligências artificiais? Comentem aí um pouquinho para mim. Oi, professora. Na realidade, eu vejo que a questão das inteligências artificiais auxiliam bastante na detecção de plágio, por exemplo. Existem ferramentas que fazem, né, toda essa busca, né, por fontes que a gente nunca imaginaria, fazendo só uma simples busca no Google. E também, ao mesmo tempo, quando se parte da pessoa que está desenvolvendo trabalhos acadêmicos, ela consegue também, em alguns detalhes, aperfeiçoar textos, mas não obter conhecimentos, porque muitos deles são errados e muitas vezes não acontece que a pessoa consiga uma informação verdadeira. Então, ainda é alguma coisa a se desenvolver. E no ambiente educacional, a gente está sofrendo um ponto de inflexão, porque a lógica de mercado não é uma lógica de igualdade de oportunidades. Então, existem vários ambientes educacionais regidos pelo mercado que dependem muito do valor que é pago, do valor que é investido, das condições econômicas e sociais
da região, e, ao mesmo tempo, existe uma demanda pelo próprio mercado de habilidades e competências que estejam sintonizadas na resolução de problemas, no empreendedorismo e também para inovar dentro das empresas. Então, existe um conflito aí. Então, dentro desse conflito, eu vejo que a educação pública ela é muito bem-vinda quando se dá os incentivos corretos para nivelar um pouco essa questão de disseminar conhecimentos, oportunidades, de uma forma que faça com que o mercado de trabalho receba essas pessoas, e também órgãos públicos, mas também as instituições que estão, né, empresas, instituições educacionais no mercado, tenham uma melhor qualidade de profissional e que também essas pessoas possam também caminhar com seus próprios projetos, porque que nem aquele autor que a gente teve que ler, que se chama o Júlio Groppa Aquino, ele disse que a gente saiu da sociedade do trabalho, aliás, da sociedade do emprego, e agora a gente ingressa na sociedade do trabalho, em que cada um trabalha nos seus próprios projetos, e que não existe um emprego fixo, a gente lida com a incerteza, com a insegurança, e isso é amplificado quando é essa situação econômica que muitas vezes não permite a pessoa trabalhar no seu próprio projeto durante um longo tempo sem sair a campo em busca de uma renda, né, na vida real, na realidade. Então, ela é muito bem-vinda, essa questão da educação pública, mas eu vejo que muitas vezes os incentivos não são corretos, em questão, por exemplo, de fomento, em questão de... Eu já observei instituições federais que resultaram em 200 alunos por professor em curso EAD, simplesmente porque é uma modalidade EAD. E observei que dentro dessa instituição existe fomento pelo número de alunos que ingressam. Então, qual que é a lógica? Fica parecida com a lógica de mercado, aumentar ao máximo o número de alunos, independentemente da capacidade dos professores de avaliar, assimilar, de ministrar aulas e também observar problemas e méritos e qualificações, expectativas individuais. Então, eles acabam Eduardo, utilizando isso desculpa, né, é e precarizam o ensino. 200 alunos sem nenhum tutor? Aí eles chamam, sem nenhum tutor, o que eles chamam? Eles têm os chamados mediadores pedagógicos, que não são tutores, eles não são remunerados e nem têm a qualificação de tutor, e geralmente são graduandos, não são mestrandos ou pessoas que ingressaram de fora por edital aberto, são pessoas estudantes lá de dentro que, no fundo, se o professor permitir, alguns deles podem até permitir, que corrigem os trabalhos dessas 200 pessoas, já que o professor não tem a disponibilidade para essa carga de trabalho tão elevada. Então, é uma coisa perversa que está acontecendo, dependendo do tipo de fomento, da modalidade, que a AD tem crescido muito. Então, eu tenho observado um pouco dessa lógica de mercado entrando aí, então é preciso recalibrar os incentivos para que se tenha um ambiente educacional adequado, e especialmente no ensino público. E no ensino privado também, uma questão que não ocorre, mas deveria acontecer, é a questão de observarem bastante o número de alunos por professor, que é muito exacerbado e que isso impacta bastante. E agora eu tenho visto no ensino público também, em instituições federais, em cursos de licenciatura e graduação. Então é bem preocupante isso, na realidade. Essa novidade, para mim, esse dado que você trouxe das universidades públicas é um pouco uma novidade, porque o que eu vejo, né, o que eu acompanho, você está vendo muito a expansão, principalmente quando a gente teve, né, a questão da pandemia, a gente teve uma expansão muito grande da educação à distância, né, até por questão de, você tem graduação que é R$50, né,
R$ 50 por mês é um pacote, não sei se vocês já viram, né? Mas eu conheço algumas pessoas que estão fazendo em algumas universidades particulares. E é todo montadinho, já está tudo pronto ali, a plataforma tem tudo, não tem essa aula que a gente tem, né? Que a gente chama de síncrona, dentre outras coisas. Parecem uns cursos. Vocês já acessaram a plataforma AVA do MEC? O AVA do MEC? Você Sim, já cursos de viram capacitação, sim. os cursos de capacitação? Então, assim, você não tem nenhum mediador. Pelo menos todos os que eu fiz, eu não tive nenhum mediador. O curso está lá formatado, você vai passando pelas etapas, e aí você, à medida que você vai evoluindo, né? Você fecha ali o curso e recebe o certificado. A Universidade do Piauí, até, ela tem uma parceria com o MEC, e algumas especializações, você junta 2 cursos dele lá, que são cursos de 180 horas, e você junta os 2, manda a documentação para o Piauí, e eles fazem o seu diploma de especialista naquela área. Né? Já tem eles têm essa proposta dessa parceria. Então, a EAD, de fato, eu não sei se vocês acompanharam, mas acho que o último mês, mais ou menos, no último mês, o que a gente vivenciou aí relacionado ao MEC, algumas publicações aí do ministro da Educação, que esse olhar que ele vai começar a se preocupar com a questão da EAD. Né? Principalmente se você pegar esqueci o nome do site agora, mas, por exemplo, uma universidade particular, ela pode ter mais de 2 mil alunos, né, cadastrados aí, por exemplo, fazendo pedagogia. E é como você falou, né? Um professor, 2 professores, entendeu? Para dar aquela disciplina. Por quê? Porque já está montado lá. O pacotinho está montado. Não sei se vocês já vivenciaram um processo de avaliação de curso superior, mas uma das coisas que eles verificam é exatamente essa questão da quantidade de professores, quantos professores por aluno, questão de material didático, como é que é feito todo esse suporte, porque agora a especialização de vocês toda, ela é AD, né? Essa especialização de vocês toda é AD. Então, sim, é verdade. Né? Ela é toda EAD. É diferente, por exemplo, da graduação. A gente tem a graduação em matemática. Dentro da nossa graduação em matemática, que está na modalidade AD, então, como ela foi apoiada, né, ela é financiada pela UAB, então você vai ter ali a presença de tutores, né, para dar esse suporte para o professor. Mas ainda assim, não sei como foi o caso de vocês, mas a gente teve várias chamadas para fazer esses alunos virem, dar todo e como um pouco parecido com o que você disse, Sérgio, ficou assim, 25 alunos, então vai várias chamadas, e a disciplina rodando, né? Aí vocês que passaram com problema com disciplina, a gente recebeu aluno com um mês depois. Então, a disciplina terminou. E aí o aluno entrou depois e teve que fazer tudo, 3, 4, 5 disciplinas ao mesmo tempo. Então, essa lógica de mercado, essa forma como a gente está trazendo para dentro da educação, ela tem alguns pontos muito negativos, né? Muito negativos. Para mim, que dou aula nas licenciaturas, todo semestre eu recebo os alunos do primeiro semestre, eu pergunto quem quer ser professor. São 2 alunos, 3 alunos que querem ser professor de 35, né? Eu dou aula na química, na física, na computação, na música. Por incrível que pareça, essa matemática que eu estou dando agora é que os meninos querem, de fato, serem professores, os que estão fazendo aí a licenciatura em matemática. Mas os demais não querem. É 2, 3 alunos do universo de 35. E aí, alguns deles dizem assim, porque o SISU me colocou aqui. Eu estou aqui porque foi o que eu consegui passar naquele momento, e aí eu estou aqui. Entendeu? Mas se eu fizer de novo o Enem e eu passar para outra coisa, eu vou me embora. Eu não quero essa vida de ser professor. E aí você tem que fazer todo um trabalho, né, de convencimento. Ao longo da história, a gente viu um processo de muita desvalorização da profissão docente. Não é só uma desvalorização, gente, financeira. Não é só essa desvalorização financeira, não. O processo de desvalorização do professor vai para além do financeiro.
tá? Ele vai a questão de infraestrutura, em questão de você ter um ambiente de trabalho que seja um ambiente adequado, né? Eu concordo, Francisco, tem sido muito frustrante ser professor em determinados momentos. Eu me considero uma privilegiada por trabalhar no IFE, né? Porque a quantidade de turmas que eu tenho não é a quantidade de turmas que um professor da escola pública normalmente tem, né? Então, dentro do IFE, se eu der 20 horas, eu tenho 20 horas de planejamento. Então, é uma realidade totalmente diferente, né, do que uma pessoa da escola pública, que às vezes trabalha... Eu tenho um colega que é professor da escola pública, e ele trabalha de 7 horas da manhã às 10 horas da noite, para conseguir se manter ali a família. E a gente não está falando de luxo, não estou falando de coisas luxuosas. Estou falando para tentar manter mesmo uma família, uma esposa e 2 filhos, 3 filhos, né? Vai muito de acordo com quem eu estou analisando. Então, tem muito isso, né? A gente, historicamente, a gente fez esse processo de desvalorização, a sociedade teve esse processo de desvalorização docente, e aí a gente teve que resgatar isso. Mas não é à toa que estão querendo resgatar, entendeu? Estão querendo resgatar por causa dos índices internacionais. Então, paralelamente, acaba que você tem o mesmo problema, né? Você tenta resgatar aí essa valorização do professor através de alguns programas, que eu vou até mostrar para vocês um panorama aí de legislação que a gente teve dos últimos anos, onde a gente viu questões, por quê? Porque Banco Mundial, questão de OCDE, né? Questão de Banco Interamericano, né? Eles exigiram essa questão desse investimento, porque, assim, se você não tem uma educação, é fato, gente, se a gente não investe em educação, como é que um país vai se desenvolver? Se a gente não investe em pesquisa, que para você ser pesquisador, você tem que ter um nível de educação, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir ser pesquisador e promover e evoluir a questão do conhecimento científico aí. Então, você precisa investir em educação. Não é qualquer educação, né? Tem que ser uma educação de qualidade. E não é fácil. Quando você chega dentro de uma... Aqui eu não vou discutir a questão da didática do professor nesse momento, tá? Mas eu vou tentar trazer a ideia. Veja só, quando você chega dentro de uma universidade, eu faço algumas avaliações para o MEC. Eu avalio em alguns momentos curso superior. Então, quando eu chego dentro de uma universidade particular, eu tenho lá uma rotatividade grande de professores, né? Alguns que eu avaliei, os professores estão há mais ou menos 2 anos dentro da universidade. E dentro desses 2 professores, de 15, 2 são doutores. E aí você tem ainda uns 8 especialistas, né? E o restante mestre. Então, como que você vai estimular aí a questão da pesquisa, a questão da produção desse conhecimento científico, né? E, paralelamente, se a gente for pensar na questão de didática, né, eu também tenho que investir, porque tem muitos professores que não vão ter aí didática para trabalhar com os alunos em sala de aula, né? A gente ainda continua muito presente aquele discurso, né? Ele é um ótimo pesquisador, mas é um péssimo professor. Tem muito ainda esse discurso dentro das escolas. E a gente tem esse discurso, a gente escuta muito esse discurso dos nossos alunos da licenciatura. Eu trabalho com didática dentro dessas licenciaturas todas, e eu escuto muito esse desabafo dos alunos de problemas que eles vivenciam. Então, eu disse ali para vocês que a gente está pensando, hoje a gente pensa no sentimento do aluno, a gente pensa hoje no sentimento do aluno em alguns momentos, mas não significa dizer que todos os professores pensam. A gente tem que analisar, cada caso é um caso, né? Cada situação do aluno é um caso. Agora, é muito complexo fazer isso. Não é fácil, principalmente para aquele professor que tem muitas turmas, né? Que precisa lidar com uma dimensão muito maior de alunos do que eu, por exemplo. Né? A minha maior turma hoje é 15 alunos. 15 alunos. É a maior turma que eu tenho. E eu estou muito preocupada, assim, porque são alunos que estão no 4º semestre. O índice de evasão está muito alto, entendeu? Dentro das licenciaturas, está muito alto. E, paralelamente, você vê o índice do aumento das licenciaturas em EAD. Não só nas públicas, como nas privadas também. Um aumento muito grande disso.
E essa preocupação com essa formação é alta, né? É alta. Eu não sei se vocês trabalham, mas eu trabalho com... Além, eu dou didática, prática, estrutura e funcionamento da educação básica, né? Mas eu trabalho também com os estágios supervisionados. Então, eu visito as escolas para ver como estão os meus alunos, né? Em sala de aula, como é que eu assisto a aula de cada um dos meus alunos, faço algumas observações, apontamentos, converso com ele. Tento manter, assim, um diálogo com todos os supervisores e tal. Mas, quando a gente chega dentro da escola, a gente se depara com algumas situações, né? Alguns alunos bem dispersos. Às vezes, a gente tem os alunos que o professor fica lá, ou o professor, o estagiário fica dando aula, os alunos ficam se matando na sala, e eles muitas vezes não estão nem aí. Eu que dou aula eu que acompanho os estagiários de informática, né? Então, eles ficam lá na frente dando aula, e eu sento sempre no fundão, né? Para assistir, para ver como é o que os alunos estão fazendo ali. E tem muito aluno que não está nem vendo, nem ligando para o que o professor está falando, estão jogando, estão fazendo qualquer outra coisa. E o professor lá na frente, ó, e o estagiário, nem aí. Essa questão de parar, de pensar, de se preocupar nessa reformulação. Eu mesmo me questiono muito como que a gente vai conseguir trabalhar, até mesmo assim, online. Como é que eu consigo motivar vocês? Eu sempre tento me questionar sobre isso. E também não é uma tarefa fácil. Né? Não é uma tarefa fácil. Mas me falem aí um pouquinho de vocês, porque senão, gente, vocês vão deixando, eu vou trazendo, eu faço uma viagem, viu? Eu converso sobre várias coisas. Meus alunos, eles ficam no meu pé, professora, volta, porque senão eu vou viajando aí, trazendo vários exemplos que eu vivencio dentro do cotidiano, né? Alguns são bem bacanas também. Histórias de superação, por exemplo. Eu acompanho a escola que a minha mãe trabalha. Eu sou de Fortaleza, no Ceará, mas eu moro em Petrolina já há 16 anos que eu estou em Petrolina. Então, quando eu vou para Fortaleza, eu acompanho algumas coisas. E a minha mãe, ela trabalha numa escola na grande região metropolitana ali do Ceará, né, de Fortaleza. E a escola dela é uma escola muito preocupada com os alunos, porque é uma escola que fica do lado do lixão. E eles têm uma história de muita luta e muita conquista para tentar manter as crianças dentro da escola, né? Por exemplo, essa humanização que a gente fala que a escola tem que ter e que eu gosto sempre de trazer, às vezes a gente pode pensar que são ações complicadas, mas não são, né? Eles, por exemplo, eles perceberam logo quando a escola, essa gestão assumiu e que a minha mãe faz parte da gestão, né? Ela é secretária, eles perceberam que os alunos desmaiavam de fome dentro da sala de aula. E aí eles simplesmente começaram a oferecer a merenda no começo das aulas. Então, o aluno chegava e o aluno é recepcionado, né, ainda hoje pela merenda escolar, para que esse aluno consiga, né, se sustentar ali, pelo menos durante aquela manhã. Né? Então, foi uma ação simples, mas que gerou um resultado muito mais satisfatório dentro da escola. Dentre outras ações que eles tomaram e foram fazendo para tentar ali envolver os pais, né, desde doação, de fazer feira, de fazer vários eventos para trazer esse envolvimento, família, escola, né, o aluno, essa preocupação com o aluno, de tentar identificar porque que o aluno está faltando, de ir ali perto da família para ver o que está acontecendo. Então, foi uma coisa que foi conjunta, realizada não só pela direção, mas envolveu todos os outros profissionais e os professores, né? Então, teve uma união ali daquilo tudo. Então, isso, né? Muitas vezes a universidade, Nova fala muito isso, né? Ele fala muito que a gente fica aqui nas universidades, nos tentando ditar regra para o professor que está lá todo dia, né? Se a gente fizer assim no chão de fábrica, a gente tenta ditar regras e muitas vezes a gente não tem a experiência de quem está lá na escola todo dia vivenciando, né? O IFE, ele tem um pouco o casamento dessas duas coisas, porque a gente tem um ensino fundamental, a gente tem um ensino médio, né? Mas ainda assim é um ensino médio diferente.
Não é o mesmo perfil de ensino médio que você vai encontrar nas demais escolas, né? Não estou querendo dizer que é melhor do que os outros, não. Estou só querendo dizer que você acaba tendo, como eles já saem vinculados com a profissão, né? Acaba sendo diferente aí algumas lutas que a gente acompanha, né? Mas falem um pouquinho, senão eu vou longe aí. A Sandra está falando, muito difícil, Francisco. Francisco, você tem sido muito frustrante para você também ser professor? Você não gosta de falar, não, eu falo pelos cotovelos, hein? Tá. Vejam só. O que a gente tem aí que a gente pode pensar, né, sobre essa questão da formação docente? Como eu introduzi a vocês aí essa fala, né, do Novo, que ele traz aí essa ideia de que as universidades os professores ficam lá. Tudo bem, não tem nada não, Francisco. Os professores, né, os professores das universidades ficam tentando ditar regras, né, para os professores das escolas públicas. Diga, Sandra. Professora, desculpa aí que eu tô em sala de aula. Viu? Tá, tudo bem, tranquilo. Aí é assim, vou lá na sala, deixo a atividade, aí volto, aí tem hora que a internet não está muito bem, aí tem hora que sai e eu tenho que estar voltando. Então, assim, tentando conciliar, né, assim, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas, assim, tá dando certo. Não... Fique tranquila, eu entendo. Gente, eu entendo toda essa situação de vocês e não se preocupem que, assim, eu vou oferecer as aulas síncronas porque é até uma obrigatoriedade, né? Assim, é muito complicado eu estar só fazendo as coisas com vocês à distância, sem nunca ver, nunca conversar. Eu gosto de ter muito contato com meus alunos, sabe? Eu sou daquela professora, eu dou meu celular, eu converso, eu respondo. Então, assim, eu gosto muito desse contato. E bom, aí, professora. Eu não me identifiquei para os demais, eu sou de Floresta, Pernambuco, né? Então, aí eu trabalho numa escola pública, mas na modalidade EJA, né? Aí eu tenho uma turma de EJA média, né? E duas disciplinas que eu leciono, né? Na verdade, são três: matemática, física e eletiva. Aí, assim, na questão das dificuldades, nós temos várias aqui, diversas situações, mas na medida do possível, a gente vai tentando sanar essas dificuldades, né? Mas não é fácil com tudo que estamos vivenciando no mundo de hoje, né? A questão do financeiro dos alunos, da parte em todos os sentidos, né? E a escola, às vezes, tem dificuldade na parte de internet mesmo, mas a gente vai tentando, na medida do possível, controlando, Sandra, mas não é fácil. Você disse que trabalha com a EJA, né? Me diga aí, vocês estão tendo uma evasão muito grande na EJA? Não, por incrível que pareça, agora nós temos, assim, turmas, é só uma turma. Nós temos 40 alunos no terceiro ensino médio, no terceiro módulo é só uma turma, 40 alunos. O segundo também é só uma turma, são 40 alunos. E o primeiro porque entrou agora o primeiro, depois de julho, né? Então, nós temos, assim, começou com 15, aí agora nós temos 10 frequentando. Mas, assim, quando é fevereiro, quando for fazer o segundo módulo, aí entra mais aluno, né? Porque no meio do ano sempre é assim, começa a turma pequena, mas aí quando inicia no ano, o segundo, aí já vem outros alunos que que só fizeram o primeiro, aí entra mais alunos.
Mas é assim, já teve época de ter pouco aluno, né? Começava a turma grande e depois ia evadindo, né? Mas agora até que... Na nossa instituição, o índice de evasão está bem alto, principalmente da EJA. A EJA é um dos índices mais altos que a gente tem de evasão. Turmas de 30, hoje tem 4. Pois é, aí, mas graças a Deus, por incrível, esse ano não, a gente surpreendeu mesmo aqui, a gente, graças a Deus, porque acho bastante aluno. E também até a faixa etária, assim, porque não é alunos muito da idade mais velha, não, tem alunos na faixa etária de 20 anos, de 20 a 30. Então, assim, tem de toda a faixa etária, né? Assim, mas, porque às vezes a gente diz, já é educação, pensa que é acima dos 40, não, mas tem mais novos. Porque por a questão de que tem muitos, nessa faixa de 20 anos, depois de 20 a 30, muitos trabalham durante o dia. Aí vem no horário noturno, e por conta que precisa trabalhar, e querem também concluir o ensino médio, né, para pensando em outras coisas a mais. Vejam só, eu vou trazer um pouquinho, a Sandra trouxe aí um pouquinho da realidade que ela vivencia, né, principalmente com a EJA. A EJA é uma modalidade, né, educacional que normalmente a gente encontra sempre uma dificuldade aí de manter os alunos. Que bom que eles estão com dados bem satisfatórios, né? Digamos assim. E trazendo assim essa realidade de EJA que ela colocou, veja, quando a gente fala em processo de formação docente, será que a gente de fato prepara, né? Eu sempre trago essa discussão para dentro do IF, dentro das minhas turmas. Será que de fato a gente prepara os nossos alunos, os nossos licenciandos, né? Será que vocês, quando saíram aí das universidades e foram se aventurar para ser professores, vocês estavam de fato preparados para serem docentes, para lidar com essa diversidade de níveis de ensino, mas também com essa diversidade de modalidade? Tá? Então, quando eu falo de modalidade, a EJA é uma modalidade, né? Então, assim, vocês estavam preparados para lidar com essa modalidade? Lidar com os alunos, por exemplo, que possuem deficiência, né? Como é que a gente está sendo preparado para lidar? A gente tem hoje uma obrigatoriedade legal, onde a gente tem a disciplina de Libras, né? Mas eu, por exemplo, eu estava fazendo doutorado, e aí eu terminei o doutorado em 24 de abril, eu voltei a trabalhar no IF. Eu defendi dia 20, dia 24 de abril eu voltei a trabalhar no IF. E aí, quando eu voltei para dar aula, né, passei aquela primeira semana que volta, que as pessoas vão decidindo ali quais são as disciplinas que eu vou pegar, e aí me deram uma disciplina e eu tenho um aluno cego. Eu nunca tinha pego para trabalhar nenhum aluno cego. E o mais, assim, para mim, que mais me preocupou foi porque, de fato, as pessoas não me prepararam para acolher o aluno cego. Não é que eu, Daniele, não fosse acolher, mas você imagina eu chegar dentro da sala de aula e eu não saber que eu tenho um aluno cego. Né? Porque eu tenho que fazer as adaptações necessárias para aquele aluno que eu vou receber, que ele tem uma deficiência, ele não vai deixar de ser cego. Né? Então, eu acho, e eu estou falando para vocês, porque eu fiz essa reclamação formal com a instituição, de que, no mínimo, a gente tem que ser comunicado que você vai receber um aluno cego, né? Para você poder preparar, organizar as atividades, qual é o grau de cegueira. Então, quando a gente traz essa discussão sobre o processo formativo, seja ele inicial ou continuado dos professores, a gente tem que se preocupar se nós estamos formando, né? Quem trabalha em instituições de ensino, se estão formando de forma adequada para prepará-los. E é isso que Nova tenta trazer quando ele diz ali, ó, que as universidades ficam lá no cantinho delas e querendo ditar regra para as escolas, né? E, ao mesmo tempo, não prepara adequadamente esse... Desculpa, só eu fechar aqui, porque tá todo o tempo falando um barulhinho assim para mim, e eu acho que é esse site que eu tirei. Então, ficam tentando ditar regras, e essas regras você não aplica.
né? Então, quando eu estou ali trabalhando com os alunos dentro desse processo formativo, o que eu tento trabalhar com eles é essa importância de você fazer a escuta do aluno, né, e de identificar que a gente vai ter diversas realidades. É claro que a gente tem que passar um conteúdo, é claro que a gente tem que buscar estratégias de trabalhar com esse aluno, mas existe a necessidade de você, em determinados, regride um pouquinho, né, avança mais. Então, essa diversidade de realidades é o que a gente tem hoje dentro das escolas, né? Quando eu estou lá acompanhando os estagiários, eu me surpreendi muito, por exemplo, as escolas da zona rural que eu visito, elas são escolas onde os alunos, eles têm muito mais, eles param muito mais, eles se organizam muito mais, assim, nessa questão da escuta do professor, né? Todas as escolas rurais que eu visitei, os alunos, eles são alunos muito mais, não sei se dizer a palavra aberto é uma palavra certa, né? Mas eu analiso que eles são muito mais, assim, dispostos, digamos assim, a isso, né? A escutar, a parar. Já em outras escolas, aqui, quanto mais a escola mais centralizada, mais dificuldade a gente percebe. Mas também é uma outra coisa, né? Tem muita parceria aí, porque os alunos, quando eu chego, e com o tempo eles começam a olhar o que eu estou fazendo ali, quando o estagiário não diz quem eu sou, né? E aí eu deixo passar ali uns 5 minutinhos para intervir e me apresentar. Eles também começam a ficar quietos quando dizem assim, não, ela está aqui observando. Aí eles vendem o aluno, o estagiário, de uma coisa assim brilhante. Então, essas relações aí, essa preocupação desse processo formativo é o que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, que aluno é esse, que licenciando é esse que a gente está formando, né? Quando vocês saíram aí, vocês estavam preparados para lidar com essa diversidade, né, de alunos que você encontra dentro da escola? Então, hoje a gente tem, a nível de governo federal, que existe um murmurinho que talvez não continue, né? A gente tem hoje 2 programas que são carro-chefes, digamos assim, que tentam mediar essa relação universidade e escola. A gente tem o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Conhecem o PIBID? Vocês trabalham com algum aluno que é pibidiano? Trabalham? Não trabalham? Conhecem? Não conhecem? Foram pibidianos? Não foram pibidianos? Tá. O PIBID é um Programa Institucional de Bolsa Docência. Oi? Eu fiz PIBID durante a minha formação. Fiz durante um ano. E assim, o que eu tenho que relatar é que foi muito importante, porque foi logo nos primeiros semestres, acho que foi no segundo ou terceiro período, e aí que foi o primeiro contato, de fato, com a escola, né, na posição de professor. Então, assim, é um programa muito, muito relevante mesmo para a formação docente. A Jaqueline está dizendo... Eu conheço o PIBID, mas quando eu fiz durante o mestrado e doutorado, tinha o que se chamava de estágio docente. Aí tinha o estágio docente obrigatório e o estágio docente também voluntário. Não eram remunerados, nenhum nem outro, mas eu acabei fazendo mais estágio docente do que era o requerimento. E logo depois eu já ingressei no ensino superior, iniciei as disciplinas voltadas a matemática, estatística, econometria. Aí a gente foi observando os alunos, calibrando a didática, e vendo, eu tive alunos cego, tive aluna cega, aluno surdo, e eu acho que isso vai muito de convergência, que não é difícil fazer as adaptações, mas a gente tem que estar muito atento, e a gente tem que se importar bastante com cada estudante, e na medida que a gente vai adaptando, transformando algo que é gráfico em textual para passar por um leitor, o nosso tom de voz, a forma com que a gente explica para o intérprete também fazer as estruturas,
né, para que possa ser compreendida. Acho que isso vai tudo em grande convergência ao que hoje é chamado de design universal de aprendizagem, de colocar diferentes maneiras de ter o mesmo conteúdo, que se fala em áudio, em vídeo, em texto, figura. Então, isso acaba facilitando não só as pessoas que utilizam exclusivamente um recurso ou outro, mas acaba beneficiando a totalidade dos alunos. Você tentar alcançar o aluno das diversas formas, né? Até porque se a gente for pegar Ausubel, ele que vai trazer a questão das inteligências, né? As inteligências múltiplas aí, já vai... É Ausubel? Ah, meu Deus, sem mais nada. Tá, então vejam, quando a gente tem aí o PIBID, eu fui do PIBID em 2011, né? O PIBID ele foi criado em 2009 pela CAPES, junto com uma ação do MEC, vi ali, não estou me lembrando bem qual foi o órgão, mas ele surge ali em 2009, só algumas universidades participam nesse primeiro momento, né? Eles veem que dá um resultado satisfatório, e aí eles ampliam, tá? Para o que a gente veio a ter o PIBID de 2010, que foi o que eu comecei a trabalhar em 2011, e fui coordenadora institucional. Então, o PIBID é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, ele é vinculado para os licencianos, é uma ação que visa estimular a formação e valorização do licenciando. O que foi muito bacana o que é muito bacana dentro desse projeto, né? Ele já sofreu algumas mudanças, mas o que é muito bacana, a essência desse projeto é exatamente a inserção desse aluno dentro das práticas antes do período do estágio supervisionado. Então, como o Vitor citou, a Jaqueline cita aqui também no comentário, que ela foi do PIBID 2 anos, você tem o quê? Você tem um aluno que está ali segundo semestre, terceiro semestre, que é envolvido ali dentro do universo da escola. Ele vai para a escola, vivenciar aquele cotidiano escolar e, a partir dele, traçar algumas atividades, tarefas e tudo para tentar trabalhar ali e melhorar o processo de ensino e aprendizagem do aluno e, consequentemente, também uma das ações é trabalhar com os supervisores, que são os professores das escolas públicas que vão atuar como supervisor e que esse supervisor, quando ele passa a atuar junto com esse aluno, ele também tem um processo formativo, só que no caso desse supervisor, é um processo de formação continuada. No caso do aluno da graduação, é um processo de formação inicial. Então, eles trocam, comprovado, diante de várias pesquisas que foram realizadas pelo PIBID, desde pesquisas com publicações de artigos, livros, foi comprovado aí a eficácia do programa dentro desse processo de valorização da formação, de valorização como uma política pública de valorização docente, né? É claro que aquela pessoa que não quer ser docente, que de fato não quer ser docente, a maioria das pesquisas dizem que ele, mesmo participando, às vezes, do PIBID, ele de fato desiste quando ele se depara com a realidade da escola e ele vê que aquilo ali não é, digamos, a praia dele. Então, você tem essa realidade. Quando a CAPES, né, ela resolveu fazer algumas mudanças, porque uma das reivindicações de quem fazia parte do programa era porque você não poderia aproveitar o PIBID como estágio. Isso era a orientação do MEC, da CAPES. Estágio não era PIBID. PIBID não poderia ser considerado como estágio. E aí você tinha, a nível de Brasil, cada pessoa fazia o que queria, né? E aí alguns consideravam, outros não consideravam. E aí gerou sempre esse choque. Então, quando eu fui do PIBID de 2011 até 2014, mais 2015, 2015. E aí, o que aconteceu? Eu era coordenadora institucional, eu fui coordenadora de Floresta, Uricuri, Salgueiro e Petrolina, tá? Então, em Floresta, eu tomei conta de Química, em Salgueiro, de Física, em Uricuri, de Química, e em Petrolina, de Computação. Então, a gente vivenciava ainda nessas escolas, fazíamos feira, promovíamos capacitação também para os licencianos, também para os supervisores, estimulavam a questão da pesquisa, do relatório de experiência. Então, tentar trazer para o universo da escola também essa questão
do pensamento, de trabalhar a questão do científico, e para aquele professor que está em formação continuada, que ele volte ali para aquele universo mais acadêmico, né, de parar para pensar, o que a gente pode fazer? E aí, trazendo aí, show, né, reflexão, ação, reflexão, você parar para analisar o que você pode estar fazendo para melhorar ali o processo de formação do teu aluno. Dentro dessas discussões, o que foi que aconteceu? A nível de Brasil, né? A CAPES chegou e disse assim, bom, o PIBID não pode ser considerado estágio, então vamos pensar em outro programa que estimule também e que seja considerado como estágio, de uma forma diferente do PIBID. E aí eles criam residência, que tem uma proposta muito parecida nessa questão de ter o aluno inserido dentro da escola, de ter um supervisor, de ter um coordenador que faz parte da universidade, que tem por obrigação, não sei como é o caso se vocês vivenciaram isso, mas esse coordenador de área, ele tem por obrigação de visitar essas escolas, né? Tanto o do PIBID como do residência, eles têm que visitar, têm que ir conhecer a realidade, têm que propor os planejamentos a partir da realidade da escola, tá? E aí, ir preparando esse aluno para lidar com todas as dificuldades e as positividades que a gente vai encontrar no dia a dia de qualquer ambiente de trabalho, né? Seja ele de professor ou não. Então, surge o residência. Esse residência é que ele tem poucos anos, aí eu acho que ele é de 2018, se eu não me engano, ou é de 2017. Mas ele surge aí, o programa, que ele vem exatamente para ser o aluno e se insere no PIBID, que vai até o 4º semestre, e depois ele pode ir para o residência, que é a partir do 5º semestre, né? E esses alunos ficam aí cerca de 2 anos, né? Que também foi uma das coisas que foram colocadas. Ele só pode ficar a cada 2 anos em cada um desses projetos. Antes a gente tinha alunos, por exemplo, dentro do IFE, eu tive alunos que entraram no 2º semestre e fizeram a graduação toda sendo pibidianos, né? Que é os famosos pibidianos. E foi muito bacana. Os resultados a nível de IFE da aplicabilidade do PIBID e do residência, eles são resultados muito satisfatórios. Eu só posso falar da dimensão do PIBID, porque eu fui do PIBID durante muitos anos. Eu não posso falar da dimensão do residência em nível de dados, porque esses eu não tenho. Mas eu sei também que, a nível de Brasil, os dados são muito positivos. A nível de IFE, eu só consigo falar do PIBID, por ter acompanhado e vivenciado muito a evolução dos nossos alunos com relação a isso, e, de fato, uma identificação. Eles se identificavam com os cursos, esses alunos que participam do PIBID, eles se consideram alunos diferentes. Eles acham que eles, por serem inseridos antes da prática, eles são alunos que sabem lidar mais com determinados desafios do cotidiano escolar. Desde a segurança do conteúdo até lidar mesmo com aquelas problemáticas de relacionamento interpessoal dos alunos. Eles se sentem muito mais preparados, e são dados de pesquisa, né, que a gente tem e que a gente publicou relacionado a isso. Então, quando a gente está falando de formação de professores, de formação continuada, é um grande exemplo que a gente tem a nível de Brasil, esses 2 programas que são considerados casos de sucesso aí do governo, né? E tem uma discussão, porque alguns especialistas sugerem que se acabe com residência e fique só o PIBID, como era dentro do começo, e a gente está aguardando aí as novas orientações que vai ter do governo para o ano, né? O governo assumiu esse ano, então ele está analisando a casa para determinar aí como é que vai ser. Eu vou apresentar para vocês um slide que é um aparato de legislação que a gente tem, e aí eu vou trazer alguns apontamentos relacionados a isso para a gente ir finalizando aí a nossa aula, tá? Deixa eu só compartilhar. Estão conseguindo ver? Sim, é um mapa mental. Pronto. Aqui é um mapa mental, tá, gente? Onde a gente traz aí uma questão sobre as leis, decretos, Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, tudo relacionado aí à educação, que impactam diretamente o processo formativo, né,
dos nossos professores. Então, vocês podem observar que, em questão de lei, a gente tem LDB, a gente tem Fundeb, tem o Plano Nacional de Educação, tem bolsas, como é que funciona essa questão das bolsas. A gente vai ter a função da CAPES, que foi alterada, onde ela passou a pensar na questão da formação do professor da educação básica. Por isso, não é à toa que, se vocês prestarem, eu só fazendo uma correção aí ao MEC, o primeiro projeto do MEC foi de 2007, né, a primeira publicação aí do PIBID, não de 2009, como eu tinha falado anteriormente. O que é de 2009, gente, é o PAFO, tá? O PAFO é que é de 2009. Vejam que dentro quando a gente traz aí essa lei 11.502/07, que alterou aí a CAPES, ela trouxe, juntamente com ela, 3 programas que estimularam aí a questão da formação docente também. Quando a gente fala de formação docente, lembra que eu falei de infraestrutura, né? Eu não falei só da importância de você falar de salário, né? Mas também de você pensar em questão de infraestrutura, de ambiente profissional que a gente está atuando. Então, o LIFE, por exemplo, que era o Programa de Laboratório Interdisciplinar, né, de Formação de Educadores, a ideia era financiar projetos das instituições públicas, universidades ou IFES, né, instituições de ensino assim, superior, que financiassem ações de capacitação para esses professores das escolas públicas. Então, a nível de IFE, por exemplo, a gente fez algumas capacitações voltadas para educadores, tá? Nesse laboratório. Então, é um laboratório de ciências que a gente tem, que foi totalmente financiado pela CAPES. Depois disso, a gente teve Prodocência, que também vinha para financiar, só que ele não financiava só a nível ali mais voltado para a área de ciências, ele financiava a questão de formação, eventos, dentre outras atividades, compra de equipamento, aí a gente vai ter o Prodocência. A nível de decretos, vocês podem ver aí que vários decretos surgiram, e eu vou chamar só a atenção do decreto da UAB, que é quando a gente teve o UAB é a Universidade Aberta do Brasil, que é quando a gente teve esse início de processo de formação aí nas instituições públicas, né, da educação à distância, tá? A UAB aí, ela surge aí, o interessante da educação à distância, gente, é de fato, ela consegue alcançar lugares que muitas vezes as pessoas não vão, e ela dá uma autonomia para esse aluno, né, que ele tem uma autonomia ali para se organizar e gerenciar aí seu processo formativo. Nem todos estão preparados para isso, né, mas ela tem. A nível de legislação de MEC, né, a gente tem que chamar a atenção que o MEC sempre tem aí resoluções que vão atuar diretamente pensando nesse professor que se forma, tá? Desse professor que está sendo formado. A gente teve mudança nas licenciaturas, nas diretrizes curriculares da licenciatura, não só aí nesses anos de 99, 2002, mas a gente teve uma grande mudança em 2015, que é quando foi, de fato, estipulada ali a questão obrigatoriedade, determinação e detalhamento aí de práticas, de disciplinas, de libras, disciplinas da questão que vai pensar na questão da educação ambiental, dentre outras coisas. E também não está aí, tá? Mas a gente tem aí que estamos esperando, com a Base Nacional Curricular Comum, né? Com a BNCC, a gente tem uma outra legislação específica, que é uma diretriz que fala especificamente do processo formativo dos professores a partir dessa mudança da BNCC, que a BNCC trouxe. Entretanto, né, gente, o que é que acontece? A gente está vendo o governo federal trazendo aí algumas discussões sobre o novo ensino médio, algumas discussões relacionadas até à base, e a gente vai aguardar ver como é que está a mudança, né? Os nossos cursos, por exemplo, eles não estão totalmente, né, alinhados com a mudança da base, porque ele ainda permitiu aí uma prorrogação, dentre outras coisas que estão sendo analisadas. Outro dado importante que mexe aí com esse processo formativo foi a questão da curricularização da extensão, tá? Que é quando a gente traz ações para serem desenvolvidas junto à comunidade
O aluno tem que vivenciar ações junto à comunidade dentro do seu processo formativo aí, enquanto licenciando. A curricularização da extensão não é só para a licenciatura, são para todas as graduações, mas a gente chama a atenção aqui para o licenciando, o quanto é importante também ele ser inserido dentro desses processos, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer relacionados ao que a gente expôs hoje? Eu queria fazer um comentário sobre a UAB, que a ideia é excelente, mas muitos programas ofertados via UAB acabam sendo restritos a uma localidade, porque dentro do programa inteiro eles colocam, às vezes, um seminário, algum detalhe que necessita a pessoa aparecer presencialmente, e isso faz com que, depois de informada, a pessoa não se aplique. Então, ao invés de trabalhar com vários polos espalhados no Brasil inteiro, muitas vezes o programa UAB acaba sendo regionalizado. No caso do IFE, por exemplo, a nossa UAB, né, a gente atua aí em nível de estado, né? A nossa atuação no que se refere à graduação, porque exige esses encontros presenciais. É uma discussão que até está tendo agora, e eu não pude participar porque eu tinha já agendado essa aula com vocês, mas que vai exatamente discutir essas problemáticas da OAB a nível de IFE, né, dos cursos que a gente está oferecendo, que são vinculados à OAB. O curso de vocês não é vinculado, né? E aí estão analisando lá todas essas temáticas, todas essas problemáticas, digamos assim. Por exemplo, no meu curso de licenciatura em matemática, dona, no curso de licenciatura em matemática que eu estou atuando, a gente tem aluno do Rio de Janeiro e tem um aluno de Fortaleza, e aí eu fico me perguntando como é que esse aluno vai poder vir assistir a aula presencial, né? Eu que fui a primeira que marquei uma aula presencial, porque eu sou obrigada a marcar aula presencial, e eles não vieram. Na verdade, Edward, como você falou aí, eu tive vários alunos que não vieram. Cada polo tem 25 alunos, e a média de presença em cada polo foi de 7 alunos. Teve polo que só teve 3 alunos na aula presencial. Entendeu? Então, é de fato preocupante, tem que trazer essa discussão para ver como é que a gente vai fazer. Eu conheço pessoas que estão também acompanhando um outro curso, que são tutores, e que alunos no sexto semestre, ele tem um aluno só frequentando, né? E aí, como que vai gerenciar tudo isso, né? Bem, gente, eu agradeço a participação de vocês, tá? Essa aula eu vou disponibilizar lá no ambiente, para quem não pode assistir. Só vou pedir para vocês que tenham paciência, que eu vou disponibilizar somente amanhã. Como eu falei, a semana passada e essa semana contam como uma semana só, tá? Então, quem ainda não participou do fórum, participem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problemática, podem entrar em contato comigo. Eu disponibilizei lá meu WhatsApp, né? Mas quem não tem aí é 879-8854-6760. Mas está lá disponível na plataforma. Eu respondo sempre que puder, eu costumo ser rápida nas respostas, e cada caso é um caso, eu vou analisar, né? Às vezes tem um aluno que eu boto lá um prazo e acaba não dando certo de enviar. Não deixe de enviar, de entrar em contato comigo, até porque a gente não tem aqui presença de tutor, né? É uma relação muito professor e aluno, e a gente sempre vai estar disponível na medida do possível para conversar e dialogar com vocês. A nossa próxima aula, se eu não me engano, é dia 22, o próximo encontro síncrono, tá? O encontro da semana que vem, não tem encontro, né? Na verdade, eu vou disponibilizar uma aula gravada para vocês. Lembrando, gente, quando eu deixo aula gravada, normalmente as minhas aulas ficam em torno ali de 10 a 20 minutos. Eu não gosto de disponibilizar uma aula muito longa, porque não acaba tendo interação, né? A aula que está gravada, e aí o aluno muitas vezes se cansa de assistir, né? Pelo menos todas as orientações e capacitações que eu participei, é o máximo que eles pedem que a gente faça. Nem que a gente faça alguns vídeos quebrados, mas que disponibilize para o aluno vídeos curtos que ele consiga absorver mais rápido, tá bom?
Então, muito obrigada, tenha uma boa noite e a gente se encontra, acho que daqui a 15 dias, que é o nosso próximo encontro síncrono, tá? Mas a gente vai conversando aí dentro do fórum e tudo, tá certo? Um abraço. Obrigado, professora. Tenha uma boa noite aí. Mensagem do Ava, tudo bem também? Boa noite, professora. Obrigada. Podem enviar mensagem no Ava, quando você tiver qualquer dúvida, você pode enviar também mensagem no Ava, eu respondo. Eu acesso o Ava todos os dias, estou com 3 turmas. Então tá bom. 3 turmas no Ava, então eu tenho que acessar todos os dias. Eu acesso até no final de semana, meu filho. É um jeito. Tá bom, professora, obrigado. Bom descanso. Boa noite para vocês, viu? Boa noite. Bom descanso.